Olá, amigos! Era uma vez, há muito tempo atrás, um rabino chamado Baal Shem Tov. Baal Shem Tov era muito famoso, tinha muitos discípulos e era muito amado. Um dia ele reuniu-os todos e disse: meus queridos, eu tenho sido intermediário entre vocês e Deus, mas eu sinto que eu vou partir. Aí houve um tumulto entre todos os discípulos, mas ele disse: não se preocupem, vocês têm me acompanhado nessa cerimônia de invocação a Deus, vocês têm ido comigo até aquele local da floresta, vocês veem os rituais que eu faço, a maneira como eu acendo a fogueira, e vocês sabem dizer as orações, pois quando eu me for, façam exatamente da mesma maneira que Deus virá. E de fato, logo depois, o rabino morreu. E quando chegou então a época da cerimônia de invocar a Deus, foram todos para aquele mesmo local na floresta, acenderam a fogueira exatamente da mesma maneira, fizeram as orações e Deus veio. O tempo foi passando e quando chegou a segunda geração dos discípulos, na mesma época da cerimônia de invocar a Deus, foram todos para aquele local da floresta, mas chegando lá, não reconheceram, tudo havia mudado. Então eles resolveram ficar em qualquer lugar, porque eles se lembravam a maneira como acendia a fogueira. Eles então acenderam a fogueira, fizeram as orações e Deus veio. Mais um tempo passou, na terceira geração dos discípulos, na mesma época, foram todos para a floresta, pararam em qualquer lugar, mas aí viram que ninguém se lembrava a maneira como acendia a fogueira. Mas acenderam da maneira que eles puderam, eles se lembravam das orações, rezaram e Deus veio. Na quarta geração dos discípulos, na mesma época, todos foram para a floresta porque era um hábito. Ninguém sabia nem por que estavam indo para a floresta. E claro, ninguém se lembrava da maneira como acendia a fogueira, tampouco se lembravam das orações. Ficaram ali meio perdidos. Mas havia entre eles uma pessoa que se lembrava, que sabia, que se lembrava de toda essa história. Ela então se levantou e contou a história em voz alta. E Deus veio. Essa história faz parte de um espetáculo meu de contos para adultos que chama-se Boca a Boca, a Antiga Arte de Contar Histórias, o número 2. E é uma história sobre histórias, é uma história sobre a transmissão de conhecimento, sobre conhecimentos ancestrais. E eu gostaria muito que ela inspirasse vocês a contarem também as suas próprias histórias, as histórias de família, as histórias ancestrais, as histórias de conhecimentos adquiridos, porque essa é um grande exemplo sobre a antiga arte de contar histórias. Que ela inspire você a contar também as suas próprias histórias. Um beijinho e até a próxima quinta com mais histórias. Até lá!